meditando a sós, sinto teu poder e ouço a tua voz dentro de mim. Te prometo, ó Deus, ser para sempre teu. Quero dedicar-te o meu viver e ser para sempre teu, para sempre teu. Senhor, toma minha vida, és meu e teu serei sempre, para sempre teu, para sempre teu. Meu ser, ó Pai, te entrego, és meu e eu serei sempre teu. Não posso explicar como pude andar longe dos teus braços de amor, mas a tua mão meu pranto enxugou. Vida em ti achei e quero ser para sempre teu, para sempre teu. Senhor, toma minha vida, és meu e teu serei sempre, para sempre teu, para sempre teu. Meu ser, ó Pai, te entrego, és meu e eu serei sempre teu. Você pode fazer esta oração também. Para sempre teu, para sempre teu. Senhor, toma minha vida, és meu e teu serei sempre, para sempre teu, para sempre teu. Meu ser, ó Pai, te entrego, és meu e eu serei sempre teu. Amém, glória a Deus. Agora você tem outra oportunidade de dedicação. Eu te convido a que você dedique a pessoa que está do seu lado ao Senhor. Aí mesmo assentado como você está, segura a mão da pessoa que está próxima a você. Não precisa falar nada agora. Segura bem forte essa mão aí
Olha para cá e nós vamos protagonizar outra coisa que é super importante para nós como cristãos, orando uns pelos outros para serdes curados. Diz a palavra de Deus que orava Jó pelos seus amigos quando ele mudou a sorte de Jó. Nós vamos ser elevados à presença do Senhor agora em oração. E você tem o privilégio de, estando na presença do Senhor, colocar essas vidas cujas mãos você segura, você vai colocar essas vidas no altar de Deus. Feche os seus olhos e enquanto durar o louvor, nós estaremos na presença do Senhor, um intercedendo pelo outro. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor. Eu creio sim, tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Se anjos velam por mim, mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Você pode louvar comigo também enquanto ora, se desejar. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim, tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Senhor, te damos graças porque Tu sempre ouves as nossas orações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aproveita para dar um abraço no seu irmão.
Bom dia, igreja. Hoje eu estou aqui na frente para apresentar com muita alegria o nosso irmão Odilo. O Odilo se batizou aqui na igreja no dia 27 de setembro do ano passado e está compartilhando conosco ali em cima na galeria das classes do discipulado. Já fez a fase 2, estamos agora na fase 3, né, Odilo? Estamos aprendendo juntos como ouvir e aprender do nosso Deus, como seguir os nossos passos movidos pelo Espírito Santo. O Odilo tem uma experiência interessante, ele teve várias, mas hoje nós vamos nos focar numa, Odilo, que é a respeito da fidelidade. Tu tem uma singularidade em que, num determinado momento, tu tinha um entendimento acerca das ofertas e dos dízimos que eram trazidos à presença do altar. E agora quero que tu fale para toda a congregação como Deus te tocou nesse assunto. Pai nosso, é um privilégio muito grande colocar diante dessas pessoas que estão aqui para ouvir o meu humilde testemunho. Eu vim de uma família muito humilde e meus pais eram católicos, como meus avós, e eu e a minha esposa sempre tinham um anseio de tentar cada vez mais melhorar o Evangelho e buscar mais para nossas vidas. Aí percorremos em outras denominações, mas uma coisa que, até a última denominação que a gente participou, nós frequentamos 5 anos, mas uma coisa que jamais assim me conseguiria me doar 100% era a respeito do dízimo, porque eu não tinha um testemunho claro e eu sempre me fechava a respeito do dízimo. Até que um certo dia entrou em minha casa uma pessoa que, tocada pelo Espírito, acredito que muito tocado, onde ele saiu aqui da reunião e na época, 9 meses atrás, eu não tinha ainda me batizado. Faz 8 meses que eu sou batizado e a minha esposa já estava fazendo o estudo bíblico. E eu, como não tinha o sábado, eu frequentava as quartas-feiras e aos domingos. Aí teve N e N de pessoas que me ajudaram aqui dentro também. Mas a respeito do dízimo, eu quero dizer para vocês que eu fui ensinado desde criancinha, desde bebezinho pelo meu pai, que era a questão de doar o dízimo. E como a gente foi criado em famílias pobres, quase ninguém doava a ninguém, porque cada um tinha pouco para sobreviver. Então eu cresci com esse doar na minha mente. E eu gostaria que as pessoas que estivessem aqui prestassem muita atenção em 2 frases, que uma dessas frases mudou totalmente a minha vida. Foi quando o senhor Adroaldo chegou lá em casa, ele participou do culto, e a minha esposa estava fazendo estudo bíblico já também. A partir dali, eu tive absoluta certeza que eu estava em dívida com Deus. Foi quando ele citou a seguinte frase, diz ele: Odilo, o que tu entende do dízimo? Porque a primeira coisa que eu questionei, eu digo, é mais uma igreja que vai vir para nos tirar o dinheiro. Eu era durão mesmo. Aí o que acontece? Ele disse: o que tu entende a respeito do dízimo? Daí eu disse: olha, eu sinceramente não sei muito, doar o dízimo, coisa assim, para mim sempre foi difícil, foi uma barreira. Ele disse: Odilo, Jesus Cristo nos deu tudo em nossa vida. Ele deu nossos ouvidos para ouvir. Ele deu nossa boca para falar. Tudo o que tu olhar para ti foi um presente de Deus. Se tu sabe alguma coisa, se tu aprendeu alguma coisa, tudo é graças a Deus. Então, Odilo, doar o dízimo não é a expressão certa, mas sim devolver por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo. A partir desse
momento desencadeou na minha cabeça e eu fiquei claro e vi que ali estava tudo travado na minha vida a respeito disso. A partir daí, então, a minha vida foi uma bênção. 8 meses hoje, batizado, dia 27 de fevereiro batizei. Foi os melhores dias da minha vida. Se eu pudesse trocar meus 44 anos da minha vida, eu trocaria por esses 9 meses que eu estou aqui dentro dessa casa. Graças a Deus, por Deus ter me desencadeado essa dádiva tão importante que é, porque a partir daquele momento eu me senti muito endividado, muito envergonhado com Deus, porque eu já tinha em outras denominações até tido graça, mas eu sempre era fechado. Então preste muita atenção, minha gente, não é doar o dízimo, é devolver por tudo que nós possuímos, tudo, mas isso tudo mesmo, até o nosso sangue, tudo. E sejam sábios e usam a Bíblia, leiam a Bíblia, porque na Bíblia está escrito, conhecereis, está escrito em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É pequenininho esse versículo, mas ele salva vidas. Então era esse o meu testemunho, e desculpe por eu me prolongar, e eu quero agradecer N e N de pessoas aqui, que essas pessoas sabem quem são. Muito obrigado a todos, e continuem vindo na casa de Deus, que aqui é a nossa salvação está aqui dentro. Amém. Deus seja louvado. Deus está trazendo um povo especial para dentro do curral das suas ovelhas. Nós estamos vivendo num tempo limiar. Se pararmos as nossas correrias, já podemos ouvir o som das trombetas. Em breve, o nosso Senhor estará chegando. Você está preparado? Você tem entregue todo o seu ser para Deus? Não somente devolver daquilo que Deus lhe dá, mas também do seu tempo, da sua família, dos seus dons e dos seus talentos. Saia com essa reflexão nesta manhã. Os diáconos estão a postos e passarão para recolher os dízimos e as ofertas. Deus seja louvado.
meu anjo. O que você vai levar hoje? Meu anjinho, dá um beijo na vida. Vai dar tudo certo, viu, meu anjo? Ela canta como um anjo. Não, meu anjinho, não, ele tá bebendo. Boa noite, meu anjinho. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. E nós vamos cantar 480, Em Tuas Mãos. Vamos ficar em pé. Vamos pôr para fora o nosso sentimento de dependência de Deus. Vamos pôr para fora a nossa razão do quanto precisamos de Deus. Cantar com muita alegria, com um sorriso no rosto, Em Tuas Mãos. Dentro desse espírito de reverência, nós vamos agora, os que puderem, se ajoelhar para a oração.
Senhor nosso Deus, Criador, mantenedor e Salvador, aqui estamos em Tua Santa Casa. Viemos buscar a Tua Palavra, Te adorar, Te louvar, Senhor. Te agradecemos a oportunidade que tivemos na escola sabatina de estudar acerca da Tua vida contada por Lucas. Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui agora no Teu santo culto e pedimos, Senhor, Teu Espírito Santo permaneça entre nós. Teu Espírito Santo abra nossas mentes e corações para mensagens que tens para conosco, que vai ser trazida pelo pastor Lorini. Pedimos que Teu Espírito Santo também ilumine esta mensagem, para que ela nos aproxime mais de Ti e nos prepare para a Tua breve volta. Te pedimos em especial por aqueles que nos visitam hoje, Senhor, que estão buscando a Tua Palavra, que possam compreender o grande amor que tem por Ele, que possam aceitar essa verdade e possam se preparar para logo morarem contigo. Pedimos também, Senhor, o perdão dos nossos pecados, das nossas imperfeições, das nossas faltas, Senhor. Pedimos que aceites este culto e que esteja sempre em nossa vida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Desse coração me aproximar, mas nem me ouviu. Seu eu não permitiu, eu nem pude falar que eu estava ali. Era só me chamar
queria lhe salvar, mas seu coração pediu pra eu esperar. Posso ver em seu olhar os seus olhos a brilhar, a paz que brota deste ser provém do meu poder. Quantas vezes eu chamei e o seu coração então se abriu e me ouviu, feliz então viveu, de mim não se esqueceu. Eu estava ali, era só me chamar, e eu iria bem depressa lhe ajudar. Queria lhe salvar, mas seu coração pediu pra eu esperar. Eu estou aqui, e quero lhe salvar. Vem correndo, vem depressa me encontrar. Estou aqui, e quero lhe salvar. Basta o seu coração me entregar. Eu estou aqui, e quero lhe salvar. Basta o seu coração. Basta o seu coração, basta o seu coração me entregar. Eu sou teu servo, tu és meu rei, Senhor e Salvador, amigo tu és.
és filho de Deus. Eu sou teu servo, tu és meu Rei, Senhor e Salvador, amigo tu és, minha alegria e paz, és meu Senhor, o Filho de Deus, és filho de Deus, eu sou teu servo, tu és meu Rei, Senhor e Salvador, amigo tu és, minha alegria e paz, és meu Senhor, o Filho de Deus. Estou a te louvar e a te adorar em glória. Estou abrindo o coração ao reconhecer que santo és, justiça e paz, magnífico, Jesus, minha resposta. Estou a te louvar e a te adorar em glória. Estou abrindo o coração ao reconhecer que santo és, justiça e paz, Jesus, minha resposta. Coloque um D antes e um S depois do seu eu. E conheça um Deus que nunca muda. Um Deus que salva, transforma, perdoa e ama. Ama para sempre. Experimente Deus, o único que transforma o seu eu. Feliz sábado para todos os irmãos. Que bom estarmos juntos na casa de Deus mais uma vez para adorarmos e louvarmos o seu nome. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ao encontrar o texto, feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, agradecemos por estarmos em Tua casa com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Pedimos humildemente que o Senhor nos derrame o Espírito Santo e que possamos entender a Tua palavra e receber a paz do Senhor em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi
de um rei. Alguma vez você já experimentou o som de um telefone que não toca? Esse som é um som terrível, é o som do silêncio, é o som da espera, o som da agonia. Eu lembro de uma vez quando eu experimentei essa sensação terrível. Foi em 2005, no ano que me formei em teologia. Os pastores presidentes das associações, das sedes administrativas da igreja, haviam ido até o UNASP, a universidade, e entrevistar os teologandos que estavam se formando para ver quem eles iriam chamar para o ministério em cada uma dos seus respectivos campos. Eu me preparei todo para esse dia, coloquei terno e gravata. Os demais colegas tinham mais a oferecer, iam apenas de camisa polo. Eu era muito novo, não tinha muito o que oferecer, o meu currículo não tinha praticamente nada. Então eu coloquei um terno, pelo menos eu pensei na aparência, eu consigo, quem sabe, ganhar alguns pontos aqui diante de alguém. O ponto é que eram 11h50 da manhã, um horário parecido com o de agora, e ninguém havia me chamado ainda para a entrevista. E desde as 8 da manhã já estavam os presidentes chamando os colegas e ninguém havia me chamado. Então, de repente, um me chama, eu converso com ele, era o presidente de Santa Catarina, o nome dele é pastor Lorival. E ele conversa comigo e ele diz assim para mim: se o seu campo, no meu caso, a missão do Rio Grande do Sul, não te chamar até o dia 30 de setembro, no dia 1º de outubro, eu chamo você para trabalhar em Santa Catarina. Saí feliz da vida, porque tinha agora já um chamado garantido. E realmente o meu campo não me chamou até 30 de setembro, e então a partir de 1º de outubro eu fiquei com o meu celular na mão o tempo inteiro. Onde eu ia, eu levava o celular. Se eu ia ao banheiro, eu levava. Tomar banho, lá estava o celular. Jogar bola, levava para a quadra também. Se por algum motivo eu ficava sem o celular, eu deixava com alguém que poderia me avisar se houvessem ligado. Eu olhava para o celular. Eu desligava e ligava para ver se estava funcionando. Eu mesmo pedia para outros ligarem para mim para ver se ele tocava. E eu esperava o celular tocar, e o celular não tocava. E o celular não tocou em outubro, e o celular não tocava em novembro, e os celulares dos outros colegas estavam tocando. E era interessante que o presidente havia dito para mim: eu vou te chamar com toda a segurança. E para nenhum outro ele havia dito isso. Ele tinha dito: olha, temos chance, tem esperança, quem sabe vai dar certo para você. Mas para ninguém ele tinha sido tão claro: eu vou te chamar. E ele chamou outros 5 que não me chamou. Alguns desses 5 receberam outros chamados, escolheram ir para outros lugares, abriram novas vagas, e ele chamou outros e não me chamou. O telefone de todo mundo tocava, menos o meu telefone. Quão terrível é a dor de um telefone que não toca. É a dor de você ser deixado de lado. É a dor da exclusão. Eu louvo a Deus porque em uma noite, já tarde da noite, finalmente o meu telefone tocou. E do outro lado eram os pastores de Santa Catarina, me fazendo o chamado e o convite para começar o ministério naquele estado. E onde eu comecei e tive o privilégio de servir a Deus durante 6 anos. E foi uma bênção. Mas que sensação terrível, a sensação da exclusão, de ser deixado de lado, de não ter valor. A história de Davi, ela não começa no campo de batalha com o gigante Golias derrubando ao chão. A história de Davi começa antes disso com um homem já de bastante idade, cabelos brancos, caminhando por um caminho estreito e levando consigo um cordeiro para fazer um sacrifício. Quando ele chega na cidade, alguns o reconhecem, alguns olham para ele, aqueles que sabem o seu nome o chamam pelo nome. Eu estou falando de Samuel. Samuel era o sacerdote escolhido por Deus, filho de Ana. Ele havia sido mentorado por Eli. Ele foi chamado por Deus. Quando os filhos de Eli ficaram amargurados, Samuel deu um passo à frente. Quando Israel precisou de foco espiritual, Samuel estava ali para dar. E quando Israel quis um rei, Samuel estava ali e ungiu a um rei. Samuel ungiu a Saul. Saul era o alto Saul, era o forte Saul. A Bíblia diz que quando se olhava em um campo de batalhas, se sobressaía Saul, porque ele era maior do que todos os outros, ele era forte, ele tinha tudo para ser um rei, mas aconteceu que ele se desalinhou dos caminhos de Deus, seu coração se afastou de Deus, seus olhos não enxergavam mais as coisas de Deus, e chegou a um ponto que Deus não o considerava mais o rei de Israel. E nesse contexto, Deus dá uma ordem para Samuel.
E essa é a ordem que nós lemos agora na Bíblia, onde disse assim o Senhor para Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel, ele não é mais um rei. Pega um chifre com azeite, pega um cordeiro e vai até a cidade de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu me provi de um rei. E assim Samuel sai para a sua missão, uma missão difícil. Eu consigo imaginar a barriga de Samuel remexendo ante o medo de ter que ir ungir a um rei, quando o país já tem um rei, correndo até mesmo risco de morte. Os anos anteriores ao nascimento de Cristo, os 1000 anos anteriores ao nascimento de Cristo, foram anos muito terríveis para o povo de Israel. 3 séculos de frieza espiritual congelaram a fé daquelas pessoas. Heróis como Moisés e Josué eram figuras do passado. O povo estava afastado de Deus. Em Juízes 21, 25, chega a ser declarado que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia na sua mente. Assim estava o povo de Israel. Para piorar, os vizinhos deles eram os filisteus. O povo filisteu era um povo sedento de sangue, era um povo dado à guerra, era um povo que... Para a época e para as guerras daquele tempo, eles tinham um diferencial tremendo, eles tinham um monopólio do ferro e eles controlavam o trabalho dos ferreiros. Então eles eram os favoritos nas guerras, eles venciam as guerras. Pode baixar um pouquinho, por favor. Os filisteus eram pardos, os hebreus eram rosados. Os filisteus eles andavam em carruagens puxadas por cavalos fortes. Os israelitas andavam a pé. Os filisteus faziam as suas ameaças carregando espadas, lanças, escudos, todos produzidos do melhor ferro, e o povo de Israel, ele retalhava a essas ameaças e acusações, levantando as suas enxadas, as suas foices, as suas facas, os seus instrumentos da agricultura, e dizendo que estavam preparados para a guerra. Dessa maneira, queridos irmãos, a corrupção vinha de dentro, o rei era corrupto, a nação tinha corrupção no seu interior, a ameaça vinha de fora, havia perigo, havia violência, e nesse contexto, o que Deus poderia fazer? Deus fez o que talvez nenhum de nós imaginássemos. Deus chamou o seu homem, o homem de Deus, seu servo, o sacerdote e profeta Samuel, e mandou ele para um lugarzinho de nada, para um ponto perdido no mapa. Ele disse assim: Samuel, vai para Belém. Você com certeza conhece algumas cidades bem pequenas, você mora em uma cidade grande, mas deve conhecer cidades pequenas. Eu já fui pastor de alguns lugares no interior, e eu lembro de uma cidade no interior de Santa Catarina que eu ajudei a fundar uma igreja, e temos a igreja até lá hoje, para a glória de Deus, que se chama Monte Carlo. Monte Carlo não tem nada a ver com a cidade das corridas de automobilismo que você vê na televisão. Monte Carlo é uma cidade de 10 mil habitantes que a maioria mora na roça. Monte Carlo é uma cidade que só tem asfalto no meio dela porque é a própria SC que ali passa. O resto é estrada de chão. As pessoas são simples, as pessoas vivem na simplicidade. É uma cidade como você tem o costume de ouvir algumas piadas dizendo assim: essa é uma cidade primeira. É tão pequena que antes de você engatar a segunda marcha, a cidade já terminou. Assim é Monte Carlo. Quando minha esposa e eu íamos a Monte Carlo, visitávamos nossos irmãos, às vezes nós saímos nos perguntando: por que as pessoas moram em Monte Carlo? Mal tem um supermercado em Monte Carlo. Belém era uma cidade como Monte Carlo. Era uma cidade pequena, era um ponto perdido no mapa. Belém ficava 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, 600 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Belém, ela tinha colunas suaves e verdes que aplainavam os passos desolados e irregulares. Ruth conhecia bem a cidade de Belém. O nosso Salvador Jesus deu o seu primeiro choro sob o céu estrelado de Belém. Mas 1000 anos antes do nosso Salvador nascer em Belém, um profeta de barba branca chega até a cidade de Belém. Os homens da cidade se assustam. O que é que ele quer fazer em Belém? Profetas não visitam Belém. Será que esse homem aprontou alguma e está vindo se esconder aqui? Porque com certeza melhor esconderijo que Belém não haveria. Ninguém iria procurar um fugitivo em Belém. Ou será que ele veio trazer uma maldição para a cidade, uma maldição de Deus? Samuel deixa claro para aqueles homens que ele não veio fazer nenhuma coisa nem outra, mas ele veio fazer um sacrifício ao Senhor. E ele convida os homens da cidade, e ele convida a Jessé e aos seus filhos para que participem do sacrifício. E nesse momento nós começamos a assistir uma cena que mais parece uma exposição de cachorros de raça. Um dos filhos de Jessé seria o rei,
E então Jessé começa a chamar os seus filhos e eles começam a passar um a um diante de Samuel. Começa com Eliabe. Quando Eliabe entra, se fosse em nossos dias, você pensaria que o Arnold Schwarzenegger havia entrado na sala. Mas não o de hoje, não, mas aquele dos tempos gloriosos, músculos poderosos, bíceps definidos, peitoral que demonstra força, maxilar saudável. Você teria olhado um homem forte entrando na sala. E Samuel, quando olha para Eliabe, ele pensa assim: certamente aqui está o rei de Israel. É isso que Israel precisa de um rei forte, um rei com braço, um rei que não tema uma batalha, um rei que saiba manejar uma espada. Mas Deus diz para ele: não é esse o homem que eu escolhi. Entra o segundo, Abinadab. Você pensaria que tinha entrado um modelo. Imagina você, um homem bem apresentado, terno italiano, sapato de couro de crocodilo, cabelo penteado para trás com brilhantina. Era um verdadeiro galã que estava ali. E novamente Samuel olha para aquele homem e pensa: agora está aqui o rei de Israel. Com certeza Israel precisa de um rei que pareça ser um rei, que tenha presença e postura de rei. Deus lhe diz no ouvido: não é esse que eu escolhi. Entra o terceiro, Samá. Samá era o inteligente da casa, formado na Universidade Estadual, orador oficial da escola de Belém, de olho numa pós-graduação lá no Egito. Samá era o verdadeiro crânio. E Samuel pensa: agora eu entendi, Senhor, não é um forte, não é um bem apresentável. O que o Senhor quer é um rei inteligente, um rei de estratégia, um rei que saiba manejar e preparar bem uma guerra, para que o teu povo vença. Novamente ele pega o chifre de carneiro cheio de azeite, pronto para ungir o rei de Israel, e ele ouve de novo a voz de Deus dizendo: não é esse que eu escolhi. Por quê? Deus não escolheu esses homens tão capacitados para serem o rei de Israel. No versículo 7 nós vemos a resposta: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus rejeitou aqueles homens porque Deus tem uma maneira diferente de olhar para as pessoas. Os homens olham para o exterior, mas Deus enxerga o coração. Passam todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Samuel, um a um, pensa que aquele é o rei de Israel, e um a um ele ouve Deus dizendo ao seu ouvido: não é esse que eu escolhi. E então ele conta os filhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele faz uma pergunta que está no versículo 11 para Jessé, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Não eram 8 filhos que você tem, Jessé? Acabaram-se os seus filhos? E a resposta de Jessé é tremenda. Ela me lembra o dia que eu fiquei esperando o telefone tocar. Diz assim: ele respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Quando nós olhamos e lemos assim, parece que ele simplesmente diz: falta um mais novinho e esse está lá cuidando das ovelhas. Só que a palavra hebraica traduzida por moço ou por mais novo é hakaton. Hakaton significa o mais novo, é verdade, significa o caçula, mas é mais do que isso, significa o tampinha, significa o moleque. Hakaton significa não apenas uma questão de idade, mas de importância, significa sem importância, sem valor. Hakaton significa insignificante. Samuel pergunta: você não tem mais um filho? Ele diz: sim, eu tenho um mais novo, mas ele é um moleque, ele é insignificante, esse daí não tem valor. Pega o moleque da sua casa e coloca num lugar onde ele não vai dar problema, coloca ele no meio do mato, num ponto perdido no mapa, e coloca ele cuidando de um monte de ovelhinha de cabeça branca. Ele não vai quebrar nada, ele não vai estragar nada, ele não vai fazer nada de problema. Coloca o moleque ali e ele não dará problema. Ainda tem o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Sabe o que eu acho impressionante, queridos irmãos? É exatamente aqui que nós encontramos pela primeira vez Davi na Bíblia. A Bíblia dedica 66 capítulos para contar a história de Davi. Só no Novo Testamento existem 59 referências a Davi. Ele estabelecerá e fundará a cidade mais importante do mundo, Jerusalém. O Filho de Deus será chamado de Filho de Davi.
Os mais lindos salmos sairão da harpa de Davi. Você vai chamá-lo de rei, de guerreiro, de menestrel, de matador de gigantes. Mas agora, no início da sua história, ele não passa de um moleque, um filho mais novo, insignificante, sem valor, cuidando de ovelhas, no meio do mato, que é o interior de uma cidade que não passa de um ponto qualquer no mapa. Ele é nada mais do que um ninguém. Por que Deus escolheu Davi? Por que Deus chamou Davi? Por que Davi e não outro? Nós queremos saber a resposta, porque você e eu muitas vezes andamos pelo mesmo passo de Davi, que é o passo da exclusão. Nós vivemos em um mundo que olha e classifica as pessoas por coisas que as pessoas têm ou fazem. Você não está cansado dos joguinhos que existem no mundo de hoje? A pessoa é classificada, se é uma mulher, é pelo número de centímetros da sua cintura. Se é um homem, é pelo modelo e marca do carro que dirige. Nós somos avaliados se nós temos um diploma na parede. Nós somos avaliados pelos metros quadrados da nossa casa ou apartamento. Nós somos classificados na sociedade se nós temos ou não temos espinhas no rosto. Não estamos cansados desse tipo de classificação? Parece muitas vezes que o que é de verdade importante não é valorizado. A devoção muitas vezes não compensa. Parece que alguns chefes preferem a bajulação e a segmentação do que o caráter. Alguns professores valorizam mais os alunos mimados do que aqueles que de fato estão se esforçando, estudando. Até mesmo alguns pais gostam de apresentar os filhos mais bonitos e que jogam bola melhor, mas têm vergonha dos hackathons, têm vergonha dos deixados. Talvez você esteja cansado do gigante da exclusão. Talvez você esteja cansado disso, e se é o seu caso, a mensagem que eu tenho para você nessa manhã é a mensagem do versículo 7. Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam. Você não precisa se preocupar com o que os outros enxergam. Você não precisa se preocupar com o que os outros falam de você, porque no final das contas não importa o que eles veem, o que eles falam, o que eles pensam. O que importa é o que o seu Criador pensa de você. E o seu Criador não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas Deus vê para o coração. Deus olha o coração. Essas palavras, irmãos, elas foram escritas para todos os hackathons da sociedade, para todos os excluídos, para todos os que são deixados de lado, para todos aqueles que se sentem como peixes fora d'água. Deus usa todos eles. Moisés, por exemplo, fugiu da justiça, mas Deus o usou. Jonas fugiu de Deus, mas Deus usou Jonas. Raabe dirigia um bordel. Sansão correu para os braços da mulher errada. Jacó correu em círculos. Elias correu para a montanha. Sara perdeu a esperança, não acreditou na palavra do Senhor. Ló escolheu a multidão errada. E Deus usou todos eles. E Davi? Davi, meus queridos, foi visto por Deus. Deus viu um adolescente que o servia num serviço simples, no meio do mato, entre o tédio e o anonimato. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus viu o coração. Deus viu o coração de Davi. Davi é uma pessoa que transfigura na Bíblia de uma maneira interessante. Deus diz assim para Samuel: manda chamar Davi. E na voz do irmão mais velho, o primeiro na lista para ser o rei, na voz desse irmão, Davi ouve o chamado para o reinado de Israel. O irmão vai até o mato e diz: Davi, os homens estão sacrificando. O sacerdote Samuel está em casa e eles estão lhe chamando. E então, meus queridos irmãos, Davi entra na sala. Quando Davi entra, as pessoas não acreditam nos que estão olhando. Elas estão olhando para um adolescente magricela, cheirando ovelha, precisando de um banho. As pessoas mais qualificadas estão na sala, e todos olham para Davi. E nesse momento, Samuel, o homem de Deus, ouve a voz de Deus, e Deus diz assim para Samuel: levanta e unge, porque esse é o rei. Esse é o rei que eu escolhi para Israel. A história de Davi é uma história de acertos e erros, sucessos e fracassos. Se tem um homem que pecou e errou, e está registrado na Bíblia, esse homem se chama Davi.
Mas Davi tinha uma característica: ele era rápido para pecar, mas ele era rápido para voltar aos pés do Senhor. Davi tinha um coração que buscava o coração de Deus. Davi tinha um coração que tinha sede de Deus. O coração de Davi desejava Deus, assim como uma pessoa sedenta no deserto anseia por um copo de água. E no final das contas, irmãos, no final das contas, isso era tudo que Deus queria. Isso era tudo que Deus precisava para um rei. Deus precisava de um coração que o buscava, e Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Eu quero dizer para você que milhares de anos se passaram, mas o nosso Deus continua o mesmo. O que Deus continua buscando nos seus filhos é o que Ele buscou em Davi: um coração puro, um coração que o busca, um coração que tem desejo de Deus. Eu quero convidar o Nadson, Portugal. Ele vai cantar uma música agora no final. Mas antes dele cantar, eu quero fazer um apelo para você. Eu quero que você responda esse apelo enquanto ele canta a música. A música conta a história que acabamos de falar, a história da Bíblia, a música canta ela. E em Provérbios capítulo 22, versículo 26, a Bíblia diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. A boa notícia de hoje é que Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, Deus vê o coração. Mas como está o teu coração nessa manhã? Como Deus pode olhar para o seu coração? Será que Deus vai se agradar do que Ele enxergar dentro do seu coração hoje? Será que no seu coração tem espaço para Jesus entrar e reinar? Davi era um pastor de ovelhas, um trabalho muito simples, e Deus fez dele um rei. Deus trocou o cajado por uma coroa. Você é um pecador, caminhando para a perdição eterna, e eu também. Mas Deus quer nos tirar do pecado deste mundo e nos levar para o reino dos céus. Deus quer tirar a morte como característica da nossa vida e quer nos colocar uma coroa de ouro na cabeça. Mas para isso você precisa abrir o seu coração para Jesus entrar, para Jesus morar, para Jesus viver. E eu apelo a você para que permita que Cristo renasça em seu coração nesta manhã. O Nadson vai cantar. Se você sentir o desejo de se colocar em pé e dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor não é como os homens, não olha o exterior. Obrigado porque o Senhor vê o coração. Mas, Senhor, o meu coração, ele precisa do Senhor. E eu me coloco em pé, porque eu quero que o Senhor entre no meu coração, viva no meu coração, limpe e purifique o meu coração. Se esse é o seu desejo, enquanto Nadson Portugal canta, coloque-se em pé. Um a um foi Jessé
convocar seus filhos. Um dentre os irmãos seria um rei. Foi chamar a cada um, menos o mais novo. O trono não seria de Davi. Mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. O pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. Sonhos vão e provas chegam, sem ter razões, sem ter porquê. Mas há um Deus, mas há um Pai que vigia sempre, e as incertezas nunca vencerão. Pois se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transforma pelo seu poder. O pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. E não foi o mais velho, nem o mais forte, mas nações venceu, e ao gigante fez cair por terra, pois Deus o escolheu. E se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transforma pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Deus enxerga um rei. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor não é como o homem. Obrigado porque o Senhor não olha para o exterior, para o que temos, para o que fazemos, mas o Senhor olha para o interior, olha para o coração. Teus filhos nessa manhã se colocam em pé, num ato de entrega ao Senhor, de entrega do coração e de pedido para que o Senhor habite em nosso coração. Faz morada em nós, nosso coração é teu. Faça que a história de Davi seja a nossa história, que um dia o Senhor nos tire dos pastos desse mundo de pecado e coloque em nossa cabeça a coroa da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11.